Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Quartou, hein, meus amigos? Uma ótima quarta-feira para vocês. Dia de jogo do Tricolor, hein? Tem Lusa e São Paulo hoje, logo mais 9h35 da noite. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, a escalação, a provável, né? Um time meio misturado, meio reserva e com reforços campeões, hein? Exatamente. Vamos falar tudo sobre esse jogo e tem também contrato assinado no São Paulo, hein? E Cédric Soares é o novo reforço do Tricolor para a lateral direita. Ex-Arsenal, hein? Também vamos passar aqui todos os detalhes para vocês aí dessa negociação e dessa assinatura de contrato. Tem os bastidores da reunião que aconteceu ontem à noite também. Aquela reunião que a gente chegou até a comentar no vídeo anterior, não é verdade? Que o Casares ali ia explicar referente ali àquele projeto de Cotia, o déficit, né, histórico da temporada passada, reforma do Morumbi e muitas outras coisas. Vamos passar os bastidores e também aí a declaração do Casares sobre essa reunião, né? Vamos falar da saída do Moreira, né? Uma saída que, olha, a torcida do São Paulo ficou totalmente indignada. Vamos passar aí as informações da ida do Moreira para o Porto aí por empréstimo e de grátis, como que se fala, né? Vamos falar sobre também uma renovação que já está muito bem encaminhado, um jogador bem importante que a gente já até vinha cobrando aqui referente a uma renovação de contrato, e vamos falar muito, mas muito mesmo sobre São Paulo Futebol Clube. Fechou? Deixa aquele likezão aí para fortalecer o canal. Como sempre, a sua inscrição no canal aqui também, que é muito importante, e a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai trazer por aqui, fechou? Deixa aquele likezão, não esquece. E para começar, é lógico, já trago a informação para vocês de cara, antes da gente entrar nas matérias, é que segundo o jornalista Paulo Giacomelli, o São Paulo já está negociando com o staff do jogador Alan Franco para a renovação do seu contrato. São Paulo apresentou aí uma proposta de mais 2 temporadas, de mais 2 anos de contrato e um aumento considerável aí no salário, tá? Um jogador que já estava tendo aí algumas sondagens de outras equipes. O São Paulo então já apresentou, e segundo o Paulo Giacomelli, foi na semana passada que o São Paulo já apresentou essa proposta de renovação. E até agora, né, não foi respondida pelo staff do Alan Franco. Mas é bem provável que a renovação seja aceita e que o jogador deva assinar aí por mais 2 anos de contrato. Então já valeu aquele like, essa informação já logo no início do vídeo. E agora sim, partiu? Então tá no ar o Tricolor em Notícia. Vamos falar do Moreira, né? O Moreira que acabou acertando o empréstimo aí com o Porto, né? A gente já vem falando há muito tempo para o São Paulo parar com essa mania aí de fechar totalmente as negociações com o Porto. Não teve jeito, né? No vídeo de ontem a gente já trouxe aí todas as informações da venda do William Gomes, né, para o Porto, ali por volta de 12 milhões de euros, alguns falam, outros falam 10 milhões de euros. O que a gente sabe de real é que com comissões, intermediários, algumas outras coisas aí, o São Paulo vai acabar recebendo bem menos. Os números oficiais ainda não foram divulgados, mas tá nessa faixa, entre 10 e 12 milhões de euros aí a venda do William Gomes, tá? E ontem, né, na terça-feira, acabou no finalzinho da tarde, início de noite, acabou estourando essa bomba aí referente ao empréstimo do Moreira sem custo. Simplesmente o São Paulo está dando Moreira para ficar 1 ano lá em Portugal para o time do Porto, que tanto prejudicou, né, e fez jogo duro pela liberação do Wendel e tudo mais. Depois de tudo que o São Paulo fez e o Porto fez para o São Paulo mesmo assim vende o William Gomes e também dá de empréstimo o Moreira sem nenhum custo, sem o Porto pagar R$1 pelo empréstimo do jogador, tá? Lateral direito de 20 anos vai seguir o caminho de William Gomes, vendido ao clube
Português. O William Gomes não será o único jovem do São Paulo a trocar o Morumbis pelo Estádio do Dragão. Além de concluir a venda do atacante para o Porto, a diretoria tricolor retomou as conversas e acertou o empréstimo do lateral direito João Moreira, de 20 anos. Visto com desconfiança por Zubeldia, que ainda não o considera pronto para ser reserva imediato da lateral direita, o jogador não será relacionado para o jogo contra a Portuguesa, hoje, 9h35 da noite, horário de Brasília, e sim, Mike, do Sub-20, deve ser relacionado e ficar com a sua vaga. Já foi relacionado. Moreira, inclusive, acabou viajando ontem à noite para Portugal para acertar os últimos detalhes da ida para o Porto. O lateral direito será emprestado por uma temporada com opção de compra fixada de 2, milhões de euros, cerca de 15 milhões e 300 mil reais. Dinheiro de pinga, né, meus amigos? A gente já vendeu o William Gomes entre 10 e 12 milhões de euros, que é dinheiro de pinga para o Porto, para time europeu, e agora com um valor fixado de um pouquinho mais de 15 milhões aí pelo Moreira por 50% dos direitos. Então, quer dizer, esses 15 milhões de reais, vamos arredondar assim, é apenas por 50% do Moreira. O São Paulo ficaria com 40%, sendo que 10% é do jogador, tá? A tendência é que o jogador inicie a sua trajetória no clube português na equipe B. O interesse do Porto em Moreira é antigo e ficou mais quente em dezembro, durante as conversas entre os clubes para a liberação antecipada do lateral esquerdo, Wendel. Com a saída do Rafinha, o lateral direito viajou com o elenco para os Estados Unidos e por lá, depois das saídas de Wellington e Jamal Lewis na esquerda, Zubeldia iniciou o ano com Enzo Dia como titular. Patrick Lanza, atrasado com o caso de dengue, não jogou e abriu brecha para Moreira atuar na esquerda. Então, ele estava até sendo utilizado pelo lado esquerdo, ali o Moreira, né? No jogo de hoje, contra a Portuguesa, ele iria ser titular da equipe, se não me engano, pelo lado direito. Eu acho que pelo lado esquerdo o Patrick Lanza deve jogar. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações do jogo também e a provável escalação para logo mais para o jogo contra a Portuguesa. Mas ele ia ser titular. Mas depois dessa negociação de ontem, não é verdade? E a viagem que ele já fez aí para Portugal para poder se acertar, exame médico e tal e tudo mais. Então o jogador foi cortado e com isso o Mike, né, jogador que a gente já vinha pedindo, né, não para ser relacionado, mas sim para já subir ao profissional, fazer os trabalhos, os treinos e tudo mais, para ter sim uma oportunidade, muito provavelmente já fica no banco de reserva no jogo de hoje. Eu já entraria com o Mike como titular, só que é o seguinte, o Mike acabou não treinando, né? Esse último treinamento aí, só treinou alguns outros jogadores que daqui a pouco a gente vai falar também, mas o Mike acabou sendo convocado e relacionado de última hora, então não fez o treino, então deve ficar no banco de reserva, tá? Então, além do William Gomes, dessa negociação que aconteceu na segunda-feira, na terça, final da tarde, início de noite, essa bomba que acabou estourando aí com o Moreira sendo emprestado sem nenhum custo para o time do Porto. Quero muito saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários referente a esse empréstimo, né, do São Paulo aí, do Moreira para o Porto, para jogar no Porto. Cara, muitos vão falar que mas o jogador não ia ter oportunidade e tal. Ele estava tendo oportunidade na lateral esquerda, sim, que também nem é a posição dele. Ele faz, mas não é a posição dele. Mas ele estava tendo oportunidade, né? Eu achava que este ano o Moreira poderia até conseguir, né, pegar essa vaga de titular aí do Igor Vinícius, que a gente sabe que é horroroso, né, velho? O Moreira tem muito mais qualidade, só que também a gente sabe que esse problema físico do Moreira persegue ele, pelo menos pela carreira inteira dele aí. Então vamos ver. A gente torce, lógico, para que ele consiga desenvolver um bom futebol, que ele tenha mais oportunidades lá no Porto, não é verdade? Quem sabe com a compra do Porto no final do empréstimo e mais para frente, futuramente aí, ele seja vendido pelo Porto por algum outro clube, o São Paulo, lógico, vai ter aí 40% aí de mais-valia referente ao passe do jogador. Mas eu quero saber da sua opinião.
que você achou? Tenho certeza que você não gostou nada dessa negociação, nada desse empréstimo do Moreira. E olha, a gente já falou bastante no vídeo de ontem referente à diretoria e à venda do William Gomes. Agora, para fechar esse empréstimo gratuito do Moreira para o Porto, bota mais uma vez aí na conta da diretoria, tá? E vamos falar aí do contrato assinado, né? Lógico, agora sim, tudo certo, tudo no esquema. São Paulo acerta com Cédric Soares, lateral português, que passará por Plano Sabino. Entenda como vai ser esse planejamento, tá? O flagra de Cédric Soares dentro do Morumbi, na partida contra o Guarani, na última quinta-feira, dia 23, não foi à toa. O lateral direito foi contratado e reforçará o São Paulo em 2025. Segundo a apuração da ESPN, a estratégia com o português de 33 anos é semelhante feita com o zagueiro Sabino no ano passado. Ele assinará um contrato de 3 meses e ficará treinando com o grupo, recebendo um salário considerado simbólico. Se o Zubeldia aprovar o seu desempenho, o São Paulo fará uma proposta com valores superiores e mais adequados ao mercado até dezembro, tá? A aproximação de Cédric Soares com o clube se deu após a ida de Júlio Casares, presidente do São Paulo, à Inglaterra para busca de parcerias para a equipe. Nessa viagem, o dirigente conheceu o staff do atleta, que solicitou ao clube brasileiro que o jogador usasse suas instalações para que pudesse ser condicionar fisicamente, conforme ele explicou após o título da Copinha. Abre aspas. O São Paulo é um dos clubes que mais utiliza a base. Se você fizer um trabalho de pesquisa, vai ver que 40% dos meninos que foram campeões da Copa do Brasil vieram de Cotia. O São Paulo trabalha na base. O que acontece é que o Cédric Soares, que é um jogador de nome internacional, nos procurou para tentar recuperar o condicionamento físico. Ele está há 1 ano sem jogar e nós vamos abraçá-lo sim. Se ele vai ficar ou não, é um trabalho que vai ser discutido. Assim aconteceu com o Sabino, fecha aspas aí, para Júlio Casares, falando sobre a contratação do Cédric, tá? Cédric, que tem 33 anos, está livre no mercado, né? Agora não mais, desde que encerrou seu contrato com o Arsenal da Inglaterra, no meio de 2024. O lateral também defendeu clubes como o Inter de Milão, da Itália, Southampton, da Inglaterra e o Sporting de Portugal. O ala também ficou marcado por fazer parte da seleção de Portugal, que conquistou o inédito título da Eurocopa em 2016, vencendo a França, dona da casa, na grande final. Com a sua chegada, o São Paulo fica agora, né, com alguns jogadores no setor ali, o Igor Vinícius, o próprio Cédric, né, o Ferrarese, que vem sendo utilizado ali, improvisado também pela lateral direito, né, tem o Mike também, que é bem provável que seja um jogador que suba aí da base para o São Paulo, e não vamos esquecer também do Igor Felisberto, né, que já foi até relacionado para alguns jogos, ainda não teve a oportunidade, não estreou, não é verdade? Um menino ainda bem novo, de 17 anos, que acabou se machucando aí na última convocação para a seleção sub-17, mas está lá. A gente sabe que é um bom jogador e é um jogador que futuramente pode ser aproveitado, tá? Então, quer dizer, eu acho que, e torço muito, tá? Torço bastante para que dê certo. Eu acho que a chegada do Cédric Soares não vai atrapalhar uma subida do Mike. Também eu acho que não teve nada a ver com essa saída do Moreira. E para deixar muito bem claro, uma coisa que acabou repercutindo bastante ontem também, foi que muita gente começou a falar que foi o Zubeldia que pediu para o jogador ser integrado ao grupo, para ter feito esse tipo de contrato, para poder ser aproveitado pela experiência dele, e já foi totalmente desmentido. O Zubeldia não tem nada a ver com a contratação do Cédric, isso daí foi uma imposição da própria diretoria, como as palavras do Casares, que a gente acabou citando aqui na matéria da ESPN, não é verdade? É ele que acabou abraçando, colocando ele lá, e vai dar um contrato de 3 meses no molde Plano Sabino. Vamos torcer, né, velho? Vai vestir a camisa do São Paulo, é lógico, a gente vai torcer muito. Pior que o Igor Vinícius, eu acho e tenho certeza que não deve ser.
né? Então vamos torcer aí para que ele possa ir bem, para que ele possa ajudar o São Paulo, que é o mais importante e que é o que a gente torce, tá? Mas eu quero saber de você, sua opinião aí sobre o contrato assinado, hein? Agora sim, reforço do tricolor, Cédric Soares é jogador do São Paulo, tá? Deixa aí no campo dos comentários a sua opinião. E vamos falar, lógico, agora bastante do jogo de amanhã do nosso tricolor, com novidades, hein? Novidades na escalação aí e também nos relacionados, até porque o que a gente já sabe é que o Zubeldia vai acabar dando uma mesclada, né? Vai descansar alguns jogadores, vai acabar dando uma oportunidade para dar minutagem também para alguns outros jogadores, né? E acabou aí convocando, né, os campeões aí da Copinha de 2025. Alguns jogadores, sim, vão fazer parte do plantel que vão para esse jogo contra a Portuguesa, tá? São Paulo concluiu nesta terça-feira, né, ontem, a preparação para o jogo contra a Portuguesa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O duelo será às 9h35 de Brasília, né, no dia de hoje aí, dia 29, no Pacaembu, em grama sintética e aquela das bem horrorosas, né? Os titulares da vitória sobre o Corinthians fizeram um aquecimento junto aos companheiros e na sequência concluíram o cronograma de recuperação com atividades mais leves no gramado. Para os demais, o técnico Luiz Ubeldi e seus auxiliares comandaram um trabalho tático com repetições de bolas paradas e finalizações na sequência. O meia Alves, né, o Matheus Alves e o atacante Lucas Ferreira, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, participaram da atividade. Ambos serão relacionados para o confronto, assim como Ryan Francisco, convocado para o jogo, mesmo sem sequer ter treinado esta semana. E detalhe, como a gente falou já na matéria anterior do Moreira, o Mike também foi relacionado para esse jogo. Então, os 4 campeões aí da Copinha que estarão amanhã relacionados, hoje, para o jogo contra a Portuguesa. O Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco e também o Mike. Um centroavante, um lateral direito, um ponta direita que também faz a ponta esquerda e o Matheus Alves, que é o meio-campista, tá? O próprio Zubeldia já antecipou que deverá utilizar um time misto no clássico contra a Lusa. Segundo o argentino, faz parte do planejamento de mesclar o elenco ao longo da primeira fase do Paulistão, visando o início das disputas prioritárias como a Copa Libertadores e Copa do Brasil, tá? Abre aspas aí para o Zubeldia, que acabou falando na coletiva pós-jogo contra o Corinthians, tá? Amanhã, entre parênteses, segunda, vamos pensar bem sobre o time que poderá jogar. Mas repito, 1 ou 2 jogos e trocamos. Nessas 12 partidas, né, que é a fase de grupos do Paulistão, minha ideia é capaz de enfrentar essa situação, para que todos tenham minutos. É claro, jogamos para ganhar, jogue quem jogar, explicou na entrevista coletiva após o jogo com o Corinthians, aí fecha aspas para Luiz Zubeldia, tá? Então, com isso aí, um provável time que possa ser aí os 11 iniciais para o jogo contra a Portuguesa: Jandrei no gol, Ferrarese na lateral direita, né? Treinou, deve jogar ali, o Mike deve ficar no banco de reserva ali na lateral, Juan e Sabino é a dupla de zaga e o Patrick deve ganhar oportunidade aí na lateral esquerda. O meio-campo com Bobadilha, Marcos Antônio e Matheus Alves, que treinou ontem com o elenco, então deve ter aí a oportunidade talvez até de entrar jogando como titular ali para articular o meio-campo do São Paulo, com Eric na direita, André Silva centralizado e Ferreirinha na esquerda. Então, aqui você pode ter um 4-2-3-1 com Matheus Alves centralizado, Eric na direita e o Ferreirinha na esquerda como meia direita e o meia esquerda e o André Silva um pouco mais avançado, ou você pode até jogar também num 4-3-3 aqui, com 2 volantes, um meia e 3 atacantes mais avançados ali. Eu acho que é bem provável que seja essa segunda opção, um 4-3-3, né? Como a gente não tem acesso também ali aos treinamentos, né? Então a gente não pode afirmar. A escalação bem provavelmente deve ser essa. Agora a gente tem que esperar a bola rolar 9h35 para a gente poder saber qual foi o esquema
tático definido para essa partida contra a Portuguesa, se vai manter o tradicional 4-2-3-1 ou então mudar para um 4-3-3, tá? Já aproveita, já deixa aí o seu palpite de quanto você acha que vai ser o jogo. Portuguesa e São Paulo, lembrando, hoje, 9h35 da noite, horário de Brasília, com transmissão da TV Record. Deixa eu pegar aqui, ó, onde vai passar direitinho, é TV Record, vai passar na TV Record, Cazé TV, o Allplay também, o Nosso Futebol e na Zap. Vai passar em tudo quanto é lugar o jogo hoje, então não tem desculpa para não assistir o jogo do São Paulo. E detalhe, hein? Ontem o Novo Horizontino acabou empatando com o Veloclube, então o grupo do São Paulo está de seguinte maneira: o São Paulo está em primeiro colocado do grupo com 7 pontos, né? 2 vitórias e um empate, apenas com 3 jogos, hein? Comparado com o Novo Horizontino, tá com 2 jogos a menos, mas vai jogar daqui a pouco, logo mais, às 9h35, então vai ficar com ainda 1 jogo a menos, mas se mantém líder do grupo, tá? O Novo Horizontino, que já tem 5 jogos, tem 6 pontos, o Noroeste, que tem 4 jogos, tem 5 pontos também, e o Água Santa, que tem 4 jogos, tem 3 pontos, tá? Então o São Paulo, com 1 jogo a menos, né, do que todas as equipes do grupo, tem 7 pontos e já está 1 ponto à frente aí do segundo colocado, Novo Horizontino. Se ganhar, na verdade, vai aí consegui espirrar. Vai aí ficar mais líder do que nunca no seu grupo, não é verdade? E começa a brigar na parte de cima da tabela, na classificação geral, né? Até porque ontem teve o jogo do Palmeiras, que acabou empatando também, o Palmeiras que é o segundo colocado no grupo dele, entendeu? O São Paulo tá no caminho certo, o que não pode é tropeçar. Até porque a gente tem um jogo hoje contra a Portuguesa no Pacaembu, né? Mando da Portuguesa, não é verdade? E no final de semana, no sábado, a gente vai ter Sansão, né? Santos e São Paulo. Jogo que ia ser no Pacaembu foi transferido e o jogo vai ser na Vila Belmiro. Eu para ser bem sincero, até prefiro que o jogo seja na Vila Belmiro por causa do gramado, né? A gente assistiu domingo ali a final da Copinha. Na verdade, a gente viu o estado horroroso que é aquele gramado sintético do Pacaembu. A gente já vai ter que jogar com a Portuguesa hoje lá. Na verdade, jogar naquele gramado sintético horroroso. Contra o Santos, que iria ser no Pacaembu também, alterado o cronograma, o jogo vai ser na Vila Belmiro no sábado, já está confirmado pela Federação Paulista de Futebol. Já anotou aí? Já deixou o seu palpite aí no campo dos comentários? Não esquece, hein? Deixa aí o seu palpite, é o seguinte, bota o seu placar e quem vai fazer os gols da partida, hein? Eu vou ler e eu quero muito saber para saber se vocês acertaram, fechou? E vamos falar da reunião, não é verdade? Vamos falar da reunião que acabou acontecendo, né? Na noite de ontem ali, aquela reunião que a gente já vinha falando desde o final do ano passado, né? Falou, olha, dia 28 de janeiro vai ter a reunião, o Casares vai apresentar o projeto do Marinax lá para os conselhos, vai falar sobre a reforma do Morumbi, vai falar também sobre o déficit histórico que teve no ano de 2024, mas parece que as coisas não foram bem assim. Vou ler a matéria aqui referente, para dar um contexto referente a essa reunião, e depois vou passar para você o bastidor aí referente às palavras do Casares que ele acabou falando aí após essa reunião, tá? O mandatário são paulino disse que não há nada ainda a ser explicado sobre a parceria por Cotia. Casares disse que o assunto está apenas em fase de conversas e quando houver informação será apresentado ao Conselho. Estranho, né? Bem estranho, tá? Informou ainda que esta está em conversa com o Marinax, mas está muito embrionário e não tem nada que possa ser falado oficialmente. Tratou a ideia como algo em desenvolvimento. No último dia 20, por exemplo, o Casares abriu mais o jogo sobre as negociações com o Grego. Então, quer dizer, Casares mesmo falou muito mais para os jornalistas em entrevistas e tudo mais, do que para o próprio Conselho Deliberativo do São Paulo. Pessoas que estão ali no comando do São Paulo e estão mais perdidos do que cego em tiroteio, não é verdade? E as mesmas coisas que a gente sabe, que são passadas aí pela mídia, pela imprensa, eles também sabem.
da palavra do Casares aos conselheiros, realmente não foi falado nada demais referente a essa negociação com o grego Evangelos Marinakis. Mas, no dia 20, vamos ler aqui a matéria, abre aspas, para o Casares. Fui procurado no ano passado diretamente pelo Marinakis, um empresário bilionário que gosta de futebol. Ele me procurou, queria me conhecer. Eu não o conhecia pessoalmente. Tivemos um encontro em São Paulo, 2 encontros em Londres, estamos conversando sobre grandes projetos. Agora, eu não estou falando de SAF, iniciou o presidente. Continuando com as aspas aí pro Kazovskis. Quando eu falo da base, não é vender a base, porque o São Paulo tem um patrimônio próprio, tem um know-how, tem seus profissionais, tem um patrimônio. Isso é inegociável. O que o São Paulo e os formadores de opinião têm que entender é que o mercado de base mudou. O São Paulo está fazendo de forma inédita é se adaptar a esse mercado. A vinda de um investidor é como o que é. Ele ganha o retorno do que colocou, mas me dá condição. Em vez de vender um Beraldo por ano, vender 4, 5, com isso ele ganha, nós ganhamos e não compromete o patrimônio, explicou Júlio Casares. Continuando aí com aspas do Kazovskis. Você não está montando uma SAF de patrimônio. Não. É uma operação que você vai ganhar no êxito. Então, o São Paulo é majoritário. Esse investidor vai fazer um aporte. Você pode ir ao mercado, aumentar a produção de atletas, ou seja, se você tem uma plataforma que oferece 20% de jogadores de categoria A, vamos tentar jogar para 40%, para que esses 40% sejam produtos para atender ao profissional. E esse investidor vai fazer a sua participação para que ele consiga estabelecer um retorno do seu investimento, fecha aspas, finalizou Júlio Casares. O grego, né, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, se dispôs a investir cerca de 100 milhões de dólares, aproximadamente aí um pouquinho mais de 600 milhões de reais, na parceria pela base São Paulina. As tratativas de Marinakis com o São Paulo estão em estado avançado. A parceria entre o tricolor e o bilionário deve ter 10 anos de duração. E certamente o item mais polêmico é a preferência que o Clube do Morumbi dá a Marinakis para que ele compre a SAF tricolor, caso essa seja colocada à venda. Marinakis ficaria com 30% de futuras vendas de jogadores de Cotia e, em contrapartida, investiria os 100 milhões na base do tricolor. Então, esse foi para dar um contexto, né? Até acho que a gente já chegou a levar essa reportagem, né? Essa entrevista que o Casares acabou dando, né? A gente já chegou até a comentar sobre isso daí. Então, quer dizer, ele não foi que ele falou isso na reunião. Isso daí ele falou para a imprensa. Isso daí ele chegou a declarar na imprensa, dando os detalhes de quantos milhões de investimento, quantos por cento vai ficar ali com o Marinakis, com o grupo do grego e tal, não sei o que lá. Só que é o seguinte, ontem na reunião ele falou que o projeto está embrionário. Se o projeto está embrionário, como ele já passou essa informação para a imprensa há um tempo atrás? Nem isso que ele comunicou para a imprensa, ele não falou para os conselheiros. Ele simplesmente falou que foram algumas trocas de conversas e o projeto está ainda embrionário. Ele encheu a boca para falar que teve um encontro em São Paulo e 2 encontros em Londres para falar que não tem nada? Essa situação, para falar bem a verdade, olha, tá muito, mano. Mas muito estranha mesmo. E antes da gente passar aqui rapidinho os bastidores e as palavras do Casares ontem, aí sim, depois da reunião, quero falar para você aí da loja Manto Tricolor, exatamente, eu venho esquecendo de vez em quando, mas quando a gente lembra, a gente bota aqui, é lógico, para fazer o merchan dos nossos parceiros aí da loja Manto Tricolor. Dá uma moral, link aí no primeiro comentário fixado e você vê aí durante todo o vídeo também o QR Code na tela, se você também quiser escanear aí diretamente do celular, mas tá aí, um site super fácil, super intuitivo para você mexer, você clica ali na estampa que você quer, já abre ali
as opções de pagamento, tamanho também, que você pode escolher ali até 4G, mano. Então não tem problema, mano. É do P ao 4G. Então, mano, não tem problema que, olha, vai ter aí pro seu tamanho. Se você for magrinho, se você for gordinho, não tem problema. Vai ter uma camiseta, vai ter uma estampa da loja Manto Tricolor. Fechou? Então dá aquela moral para quem nos dá moral. Aquele precinho super bacana, até 6 vezes no cartão sem juros, né? Você pode comprar no Pix, no boleto bancário também, super facilitado para você o pagamento. Fechou? Essa daí é bem vendida também junto com a campeão de tudo. Essa ficou muito legal, muito show. Essa eu tenho e é a que eu estou usando agora, se você não percebeu. Mas dá uma moral, clica aí no linkzão ou escaneia o QR Code e conheça a loja lá. Eu tenho certeza, velho, tenho certeza que pelo menos, você vai querer levar para casa. Fechou? Então, continuando aí, ó, você não falou da camiseta, a camiseta aqui, mano, aquela lá, essa aqui é top demais, vale muito a pena, fora que a qualidade é reserva, você sabe, né, a reserva, aquela que fez as roupas do São Paulo para viagem para pré-temporada, é a mesma marca da reserva do São Paulo, é a reserva também da loja Manto Tricolor, fechou? Bom, pra gente finalizar então aqui a matéria referente à reunião de ontem, na verdade, logo depois da reunião, o Casares acabou fazendo uma publicação, né, no seu Instagram. Lógico, óbvio que ele ia ter que postar alguma coisa na rede social, porque ele é o presidente blogueirinho, não é verdade? Abre aspas aí pro Júlio Casares do seu post, tá? Hoje realizamos uma ótima reunião do Conselho Deliberativo. Muito obrigado pelo amplo apoio recebido pela grande maioria dos conselheiros. Esclarecer, realizar e avançar. Seguimos juntos pelo São Paulo. Fecha aspas. Meus amigos. Então, quer dizer, como um bom brasileiro, não é verdade? Aquela reunião, aquela expectativa para ver o que ia acontecer, que conselheiro ia encostar o Casares na parede. Parece que não aconteceu e, como sempre, acabou em pizza, tá? Mas vamos ver, hoje durante o dia com certeza vai ter um pouco mais de desdobramento, né, sobre essa reunião de ontem. É lógico, a gente vem aqui em vídeo ou em live, até porque tem live de pré-jogo, logo mais a gente pode trazer mais algumas informações atualizadas para você dessa reunião, do mercado da bola do São Paulo também, que é super importante, ó, tá pegando fogo. Então, quero saber para você se achou alguma novidade, que aconteceu alguma coisa nessa reunião do Casares com o Conselho? Na boa, velho. Eu já estava esperando que, olha, não ia acontecer nada disso. Eu estava esperando, eu tenho certeza que você também estava esperando, porque a gente sabe, né? A gente sabe que o nosso presidente aí, olha, é muito, mas muito falastrão. E tem um outro detalhe aqui também, ó, importante, para continuar essa notícia aqui, ó. Do outro lado, a oposição do clube reclamou a falta de esclarecimentos feito pelo conselheiro, contrariados à gestão atual. O perfil do Tricolor Mania no Twitter, né, o novo X, publicou a mesma imagem da reunião, a imagem que vocês viram aqui da reunião, tá? No Instagram do Casares, e criticou o que ele considera um vazio social e democrático no clube. Abre aspas aí então para as palavras que foram publicadas lá no Tricolor Mania no Twitter, tá? Abre aspas. Imagem registrada na reunião do Conselho Deliberativo ocorrida hoje, né? Foi postado ontem. Hoje, onde Casares não respondeu aos questionamentos feitos pela oposição. As reuniões no Salão Nobre sempre são muito simbólicas no sentido de explicitar o vazio social e democrático no São Paulo Futebol Clube. Fecha aspas, e concordo plenamente sobre isso, porque a gente sabe que democrático lá no São Paulo não tem nada, porque a oposição é muito pequena e não tem sequer forças para colocar um candidato para disputar a próxima eleição, que a gente sabe que vai ser disputada por quem o Casares escolher por participar. Então, quer dizer, a gente vai continuar na mesma, né?
É o Casares, que antes era o Leco, que antes era o Aidar, que antes era não sei quem, que antes era não sei que lá. Aquela mesma patota, aquele mesmo grupinho que estão aí todos querendo se perpetuar no poder. Esse é o problema do São Paulo. Muito mais político do que dentro de campo ou comissão técnica e relação com os jogadores, de quem vai subir ou de quem vai descer. Esse buraco a gente sabe muito bem que é bem mais embaixo. E que os problemas no campo, que a gente às vezes discute, é só a pontinha do iceberg que aparece, que a gente vê. Porque a podridão está escondida e ficam ali pelos corredores do Morumbi. Fechou? Mais tarde, 1 hora antes da partida, tem o pré-jogo de Portuguesa e São Paulo. A gente traz aqui a escalação oficial, os reservas, os relacionados, as últimas notícias, as informações que vão acontecer ali antes da partida, além daquela resenha sempre bacana aqui no canal Drex Tricolor. Fechou? Depois do jogo, depois do apito final, vai ficar um pouquinho tarde, vai, mas não esqueça, tem pós-jogo, tem análise e as notas que a gente sempre traz por aqui, fechou? Conto com a audiência de vocês no pré-jogo e depois no pós-jogo, fechou? Então, uma ótima quarta-feira para todo mundo aí, logo, daqui a pouco tem jogo, hein? 9h35 da noite, Rede Record, Cazé TV, Wallplay, Nosso Futebol, mano, aonde você colocar hoje vai estar passando o jogo do São Paulo, fechou? Então é isso daí, quartou, meus amigos, tamo junto.